Sejam muito bem-vindos ao canal Rômulo Alencar. Este é o 6º vídeo da série lendo 150 respostas católicas aos 150 ataques protestantes, um livro de Jaime Francisco de Moura. Bom, o acusador vai para um ponto que já foi tratado em um vídeo anterior e eu vou ler este ponto aqui simplesmente porque ele apresenta uma nova ilação na acusação. Em 1079 foi decretado o celibato sacerdotal por decreto de Bonifácio VII. O Jaime responde o seguinte: assumindo livremente o celibato, o sacerdote imita os apóstolos e a Jesus. Nós podemos encerrar aqui a resposta dele. Ele tem alguns outros detalhes que ele coloca aqui, com datas de concílios, né, que trataram sobre isso. Mas ele encerra da seguinte maneira: quando Jesus formava seu ministério, ele dizia aos apóstolos: largue tudo que tem e segue-me. Ora, sabemos que os apóstolos não levaram mulheres, filhos e bens materiais para seguir Jesus. E é isso. No outro vídeo que eu já tratei deste assunto, eu me aprofundei um pouco mais, mas é isso. Quem entra para ser sacerdote na Igreja Católica não entra enganado. Não é forçado a entrar para a igreja. Mas, entrando, se tornando sacerdote, ele tem regras a cumprir. Como qualquer outra função, tem as suas regras, as regras próprias daquela função. E a função do sacerdote, uma destas regras é o celibato. Agora, esta outra acusação, ela é uma acusação que une todos os revolucionários inimigos da Santa Igreja. Todos eles. Protestantes, comunistas, ateus, agnósticos, os cientificistas. Todos eles se unem quando o assunto é a Inquisição. A acusação é a seguinte: em 1184, instituição da Santa Inquisição pela Igreja Católica. Este é um dos tópicos que eu vou ler a resposta do Jaime completa. A Inquisição foi um procedimento de toda a sociedade medieval. Houve também a Inquisição protestante. Citemos alguns tópicos. Com a reforma, entre aspas, né, porque foi uma revolução na verdade, a desordem iria aparecer na superfície da Terra. A partir do dia 6 de maio de 1527, começa o saque de Roma pelas tropas de Carlo V, comandadas pelo Duque de Bourbon. Cerca de 40 mil homens espalharam na cidade o terror, a violência e a morte. Em Genebra, o adultério era punido com a morte. Houve perseguições às bruxas, aos cientistas e aos livres pensadores. Queima de livros. E com o fanatismo e o dogmatismo, aconteceu perseguição de cientistas e livres pensadores. Na Francônia, em pouco tempo, 295 castelos e mosteiros foram vítimas dos incêndios e da rapina pelos camponeses reformistas. Em 1534, um grupo de anabatistas apoderou-se do governo da cidade episcopal de Münster, na Westfália, tornando uma nova Jerusalém, onde foram postas em práticas todas as fantasias acumuladas do setor lunático do movimento. As propriedades foram confiscadas e introduziu-se a poligamia. Zwinglio caracterizava-se por um humanismo, um radicalismo e um racionalismo estranho ao luteranismo. A piedade para Zwinglio é, sobretudo, social. Sua reforma levou realmente ao estabelecimento da teocracia em Zurique. Tinha uma onipotência absoluta em matéria civil e política, graças à acumulação dos poderes temporal e espiritual, regulando esse último todas as atividades. Aqui nós temos que parar um pouco para pontuar o seguinte: os primeiros estados, se pode dizer assim, né? Proto-comunistas ou proto-socialistas foram os estados criados
a partir da Reforma ou da Revolução Protestante. Muito mais especificamente, o local, Zurique, onde Zwinglio se tornou ali o mentor. E como descreve o Jaime aqui, tudo o que ele fez dentro deste local. E João Calvino, que é o que ele vai falar agora. João Calvino governou com mão de ferro, transformou Genebra numa oligarquia religiosa, proibiu os moradores de praticar hábitos como dançar, jogar, ir ao teatro, etc. Durante os 4 primeiros anos de governo, houve nada menos, nada mais do que 58 execuções. Segundo Persever Smith, houve mais casos de vício em Genebra depois da reforma do que antes. Em 1555, o consistório de Genebra recebe do conselho da cidade o direito de excomungar. Durante 10 anos, Calvino reina como Senhor Supremo, sendo que, para ele, há uma necessidade de a Igreja pregar a palavra de Deus, mas o Estado reinar com dureza e ordem. Se não me engano, Jaime vai tratar mais sobre a Inquisição na frente, porque eu acho que tem mais uma outra acusação sobre ela. Mas só nesse ponto aqui, nós podemos ver que essa acusação, ela já é uma acusação de quem desconhece a história. Aí na tela tem este livro, A Inquisição, um Tribunal de Misericórdia, para quem quiser se aprofundar neste assunto da Inquisição. Porque, volto a frisar, né? Todos os inimigos da Santa Igreja, todos os movimentos revolucionários utilizam a Inquisição como um dos principais cavalos de batalha para acusar a Igreja. Na falta de qualquer outra coisa, um exemplo, você está lá conversando com um protestante que vem te apresentando aquelas acusações mais bobas, né? Imagens, idolatria a Maria, essas bobaiadas todas. E aí você começa a rebater uma por uma. Só que o cara vê que você está falando a verdade. Ele consegue chegar àquilo ali através da dedução, pelo que você está falando, e às vezes até por pesquisas mais profundas que ele faz posteriormente. Só que ele não quer aceitar que ele vai ter que mudar de vida. Ele vai ter que deixar a sua seita, ele vai ter que mudar de vida, ele vai ter que buscar um padre para a confissão, para o batismo, para os demais sacramentos. Vai ter que admitir que estava errado diante dos seus amigos de seita. E aí isso é muito duro, isso é muito difícil. O que em geral eles fazem? Tentam buscar outras artimanhas para negar que a Igreja Católica é a Igreja verdadeira. Uma das principais é a Inquisição. Por quê? Depois que você desmonta tudo, aí ele vem com: e a Inquisição? A maioria dos católicos, por não buscar também informação, não estudar sobre isso, até alguns sacerdotes, não saberia responder sobre isso. Quando na verdade é uma coisa muito simples. Basta que você fale sobre a Inquisição protestante. Que essa sim foi uma Inquisição muito mais violenta do que a Inquisição da Igreja Católica. A Igreja Católica nunca escondeu os pequeníssimos abusos que aconteceram em relação à Igreja Católica durante o período da Inquisição. Mas como o título deste livro que está na tela diz, um tribunal de misericórdia, existe um motivo para isso. A Inquisição não surgiu do nada, sem motivo nenhum. E muitas das acusações feitas à Igreja Católica, na verdade, eram feitas pelos estados da época, pelos reis da época, pelos governantes da época. E a Igreja entra para fazer exatamente o contrário, para dar chance de defesa para aqueles que eram acusados e queimados nas fogueiras. Essa sim é a origem da Inquisição, ou o objetivo da Inquisição: dar um justo julgamento àqueles que eram acusados. Antes da Inquisição, qualquer pessoa que tinha uma rixa com outra e queria eliminar esta pessoa, seja para tomar posse dos bens dela, da mulher, do cara, qualquer outra coisa assim, acusava falsamente esta pessoa de algum crime contra o rei, contra o governo.
ou alguma blasfêmia, ou de bruxaria, e aí essa pessoa era sumariamente executada. A própria população a arrastava e a queimava em público. Imagine a quantidade de abusos que a sociedade civil e a sociedade política cometeu durante este período. A igreja, vendo estes abusos cometidos, decide agir, tomar uma decisão. E a decisão foi a Inquisição. A Inquisição é um tribunal. Não é um local de execução, de condenação, propriamente dito. É um local de investigação. Ela existe até os dias de hoje, com outro nome, claro. Mas permanece até hoje, porque é um tribunal. Lendo este livro, A Inquisição, um Tribunal de Misericórdia, você vai se aprofundar mais, saber a origem, como é que surgiram as execuções, como é que surgiram tudo que a sociedade civil e o Estado fazia e como a igreja agiu. E, aliás, não é só a Inquisição, são as Inquisições. Houveram inquisições por parte da Igreja Católica em momentos diferentes da história. Ainda assim, quando um comunista vem acusar a igreja falando da Inquisição, isso parece até uma piada. As mortes causadas pelos comunistas, catalogadas, são milhões de mortes. É uma quantidade de mortes que nunca antes na história, como o professor Olavo de Carvalho sempre frisava, reunindo todas as guerras, todas as catástrofes naturais anteriores, nenhuma delas, todas elas somadas, mataram menos gente do que os comunistas. Mas eles usam a Inquisição para acusar a Igreja Católica. Ou para equiparar a Igreja Católica aos estados comunistas. E os protestantes, por seu lado, sequer sabem das suas inquisições, nas diversas seitas criadas por eles, ali nos primeiros séculos. Ou se sabem, ignoram. Porque existe também, dentro do protestantismo, uma história que é a conveniência. Tem um vídeo do professor Eduardo Faria no canal dele, no quadro Respondendo a Heresias, em que ele está respondendo a eu não sei se ele é um autodenominado pastor ou se ele é simplesmente um youtuber protestante. E aí ele está respondendo a ele sobre este assunto Ele tá falando sobre o assunto das religiões. E aí ele fala que o protestantismo é uma religião. Ele trata o protestantismo como se uma religião fosse. Mas isso está errado. Nunca existiu unidade de fé, de doutrina, dentre os protestantes. Desde que Lutero surgiu, a partir dele, só foi se fragmentando. Então não se pode dizer que há uma religião protestante. E aí quando você apresenta aqui, por exemplo, essa parte das inquisições protestantes, o protestante de hoje, que acusa a Igreja Católica em relação à Inquisição, fala: ah não, mas aí não foi na minha denominação, não foi meu pastor que fez isso. Ah, então agora vocês não são mais uma religião? Mas e na hora que sai o censo, em que vocês vêm dizer que os católicos estão diminuindo e que os protestantes estão crescendo, porque tem os dados gráficos lá, nessa hora vocês viram a religião? Ainda há que se pontuar que é o seguinte, né? Os presbiterianos, por exemplo, eles não aceitam os pentecostais como cristãos. Para eles, os pentecostais são hereges. Mas na hora que o censo sai e que vai somar a quantidade de protestantes, o que tem aumentado ou se mantido é exatamente o número de pentecostais e batistas.
que é basicamente uma variação, né, um do outro. Enquanto estas denominações, essas seitas históricas, como o luteranismo, o calvinismo, vêm diminuindo a cada ano. Mas na hora de usar a estatística da maneira como é conveniente, aí o protestantismo é uma religião só. Na hora de assumir os crimes cometidos pelos reformadores protestantes, aí não. Aí é cada um por si. Eis a hipocrisia. Então, se você sequer sabe a história do protestantismo, de onde é que a sua denominação veio, se você não consegue rastrear isso historicamente, pare de acusar a Igreja Católica sobre assuntos que você sequer sabe, nem o básico. E eu indico, compre este livro, A Inquisição, um Tribunal de Misericórdia, e você vai ver tudo. A Igreja Católica nunca escondeu nada sobre a Inquisição, inclusive os seus erros, que é um outro grande trunfo que eles acham que tem embaixo da manga, né? Que é Santa Joana d'Arc. Foi um erro? É lógico que foi. Mas é necessário verificar como aconteceu esse erro. Quem é que estava por trás disso? Quais eram as intenções políticas daquela pessoa que tomou aquela decisão? E o que a Igreja Católica, em seu magistério, fez para, pelo menos, tentar reparar um pouco do que ali aconteceu? Investigue mais e você vai ver que a Inquisição foi um tribunal de misericórdia. A próxima acusação dele é a seguinte. Em 1090, a invenção do rosário. O Jaime ele vai responder da seguinte maneira. Os protestantes criticam o rosário, dizendo que são vãs repetições, conforme está escrito lá em Mateus 6, verso 7. Respondemos-lhes com a oração que o próprio Jesus fez, e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Mateus 26, verso 44. Será que Jesus fez vãs repetições? Esta é uma pergunta excelente. A pergunta responde todo este ataque em relação ao rosário e não só ao rosário. O protestante médio, ele ataca os católicos em todas as demonstrações de fé que os católicos fazem, todas elas, por mais similares que sejam com o que eles fazem em seus cultos. Mas eles têm que atacar os católicos. Então todas as orações católicas são alvo. Como eu disse nos vídeos anteriores, primeiro que eles não chamam de oração católica, é reza, para tentar associar o catolicismo a religiões africanas. Mas além disso, eles pegam todas as outras devoções católicas. O terço, né, que faz parte do rosário, terço de São José, as ladainhas, as jaculatórias, todas as orações católicas que são repetidas, porque são orações bonitas. São orações criadas por santos. Muitas vezes orações muito mais profundas do que aquelas que nós estamos acostumados a fazer de maneira espontânea e que nos inspiram até a corrigir erros nas nossas orações. Mas para eles não. Para eles isso é vã repetição. Tá, tudo bem, mas aí é exatamente o que o Jaime está falando. Nosso Senhor Jesus foi orar pela terceira vez usando as mesmas palavras. Se você não pode repetir as coisas, então Jesus também está errado? Jesus também usava vãs repetições? E agora um exemplo protestante para o seu dia a dia, que eu já vi isso em vários vídeos de cultos na internet ou de reuniões protestantes na internet. O cidadão que está lá na frente com o microfone, vários pregadores gostam de fazer isso, né? Ele está lá falando sobre um tema qualquer, e aí ele começa: coloca a mão no seu coração, ou levante-se, ou feche os seus olhos e repita comigo. Aí ele começa uma oração que todo mundo que está assistindo, inclusive muitos que estão em casa, repetem com ele. Ué, mas espera aí, essa oração é espontânea só dele. Você está repetindo por quê?
Esta sua oração foi jogada no lixo, então, porque é uma vã repetição. Aí vem o protestante. Ah, mas o que vale é o que está no coração. Ah, muito bem. Então é a intenção, não é isso? Não interessa se você repete a mesma palavra 70 mil vezes. Se você tiver uma intenção reta, verdadeira, de agradar a Deus, de servir a Deus, aquilo é uma oração válida, correto? Como o nosso Senhor Jesus fez. Repetiu 3 vezes com as mesmas palavras, mas com total devoção, total obediência ao Pai. E aí, você é o grande julgador? Vai conseguir julgar as intenções dos católicos? As intenções daqueles que estão orando o rosário? Vai julgar se eles estão de fato meditando os mistérios da vida de Jesus? Ou simplesmente fazendo vãs repetições? Ah, mas pode haver... Ah, pode haver, claro. Pode haver uma ou outra pessoa que esteja repetindo aquelas palavras por repetir. Que já tenham até perdido a fé, mas faz aquilo por conveniência. Ou aquele carinha que está tentando enganar a menina da igreja, fingindo que se converteu, e aí ele vai orar o rosário lá com ela, com a família dela, simplesmente para enganá-los. Isso existe? Claro que existe. Mas também existe aí na tua casa, né? Na tua seita, não existe? Pois é. Então esta acusação é mais uma acusação vã e falsa, uma acusação vazia. Quem sabe se a pessoa está orando ou não de maneira vã é Deus. E às vezes até ela mesma. Porque se a pessoa não tem fé, ela sabe que a oração dela é vã. Não é uma oração válida, não é uma oração com intenção. Então atacar o rosário é simplesmente uma maneira a mais de atacar os católicos. Atacar as devoções católicas. Para ter inclusive mais uma desculpa para não se converter ao catolicismo. Ele continua dizendo o seguinte: e a oração do Pai Nosso? Como a fazemos sem repeti-las? Perfeito. Essa pergunta é perfeita. O próprio Jesus, novamente aqui, é quem nos ensina a oração do Pai Nosso. Se você partir do princípio protestante da vã repetição, que é, mais uma vez, uma deturpação de uma parte da Bíblia, se você partir desta reflexão seca de vãs repetições, você não pode repetir o Pai Nosso. Você vai falar o Pai Nosso uma vez na sua vida e nunca mais poderá repeti-lo. Porque senão se torna vã repetição. Percebe como isso é idiota? É uma acusação vazia? Ele continua. Ainda alegam que a oração só pode ser espontânea. Não pode ser repetitiva. Total ignorância bíblica. Os apóstolos rezavam, cantavam os salmos junto com Jesus. Mateus 26, verso 30, Marcos 14, verso 26. O apóstolo Paulo recomenda, em Efésios 5, 19 e Colossenses 3, 16. E o próprio Jesus rezou o Salmo 21 na cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? Que é o Salmo 21, verso 2. E o que nosso Senhor Jesus disse está em Mateus 27, 46 e Marcos 15, 34. Exatamente. É para arrematar esse tema. Isso é uma total ignorância. O início disso aqui é aquilo que eu já tinha falado. A autodenominada pastora lá pede para as pessoas levantarem, puxa uma oração e pede para todo mundo repetir. E sai todo mundo repetindo. Ninguém levanta a mão. Ei, pastora! Você está mandando nós fazermos uma vã repetição. Não, porque a vã repetição é só se for na igreja católica. Aqui vocês podem repetir à vontade, que deixou de ser vã. Aí você pergunta, tá, mas onde é que está isso na Bíblia? Que a vã repetição é só lá na igreja católica e as denominações protestantes poderão repetir. São 2 pesos e 2 medidas. A próxima acusação dele é muito parecida com a anterior. Em 1076, o terço foi introduzido. A resposta do Jaime, a parte que eu selecionei é só essa.
É importante notar que o terço não é uma oração meramente vocal. A repetição das mesmas preces tem o objetivo de criar um clima contemplativo, que permita a meditação e o aprofundamento dos grandes mistérios da nossa fé, associados a cada dezena do rosário. Isso aqui complementa muito bem a acusação anterior, porque na acusação anterior, quando ele fala do rosário, ele sequer sabe que o terço é parte do rosário. Ou se sabe, ignora, né? O acusador aqui. Mas, na acusação anterior, o Jaime responde sobre a questão do ser uma vã repetição. Já foi aqui tudo explicado. Agora que ele fala do terço, o acusador fala do terço, ele vem explicando uma parte importantíssima do terço. Quem vê de fora não conhece como se reza o terço e muitas vezes até os próprios católicos, que veem o terço, mas não sabem todo o aprofundamento dele, embora estejam rezando com devoção, realmente com vontade, não sabem que o terço é uma parte do rosário. O rosário inicial tinha 150 ave-marias, intercaladas por Pai Nossos. E em cada mistério, um mistério da vida de Jesus em relação à salvação do homem. Por exemplo, o primeiro mistério gozoso, que é o da anunciação do anjo a Nossa Senhora. Qual é o objetivo daquele mistério? É você refletir, como ele diz aqui, contemplar tudo o que aconteceu, todo o diálogo que aconteceu entre Nossa Senhora e o anjo. Toda aquela beleza, o anjo vindo comunicar a mensagem de Deus, o primeiro contato com a primeira cristã, a primeira católica, a primeira devota de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Nossa Senhora. Percebe toda a beleza disso? E enquanto você vai repetindo a Ave Maria, você vai refletindo sobre este encontro do anjo e Nossa Senhora. Do Espírito Santo, colocando sua sombra sobre ela. Percebe a riqueza disso? Não é uma vã repetição. E aí depois foi separado o terço, né? Foi dividido o rosário em 3 partes. Por isso é chamado de terço. Então, ao invés de rezar o rosário inteiro, você pode rezar o rosário inteiro, as 150 ave-marias ali, intercaladas pelos Pai Nossos, contemplando todos os mistérios. Você pode rezar todos os dias, sem problema nenhum. Mas você pode rezar também o terço, diariamente. Posteriormente, foi introduzido um conjunto de mais 5 mistérios, que são os mistérios luminosos. E aí aumentou para 200 ave-marias. E aí também a reflexão destes mistérios. Mas permaneceu exatamente a mesma devoção. Então perceba, a oração do rosário, ou do terço, apesar de ter aumentado ali as 50, né? Ave-marias, e intercaladas pelos Pai Nossos, com estes 5 mistérios novos, permaneceu o nome terço, porque já era usado, já era conhecido por todos. Mas não é vã repetição. O objetivo é muito mais profundo. E ainda tem versões do terço aqui na internet, por exemplo, que é a versão principal que eu uso, que é o terço meditado, onde o padre vai intercalando os trechos da Sagrada Escritura entre as Ave-marias. Para quem tem até uma dificuldade maior de imaginar as coisas, como é o meu caso, aquilo é uma joia. Porque você vai ouvindo as palavras e aquelas palavras da Sagrada Escritura vão te ajudando a imaginar a cena. Toda a riqueza do que ali aconteceu. E enquanto isso, como um pano de fundo, como algo para te ajudar a concentrar, a Ave Maria. Então falar mal do rosário e falar mal do terço é simplesmente um ataque gratuito e aleatório, e na maioria das vezes de pessoas que sequer sabem o que essas duas devoções são. Aí você tem os ex-católicos, né? Que saem da igreja católica ou vira desigrejado,
ou vira ateu, ou vai para uma seita. Aí principalmente os que vão para seita, né? Aí eles dizem que agora que eu tô aqui nessa seita, eu conheço tudo da Igreja Católica. Agora sim, quando eu tava na Igreja Católica, eu nunca li nada da igreja. Mas agora que eu tô aqui, eu sei de tudo. Me foi revelado tudo. E quando eu estava na Igreja Católica, eu adorava imagens. Eu fazia vãs repetições no rosário. Filhão, isso não é problema da igreja. Pode até ser um problema de formação, tá? A igreja pode ter alguma responsabilidade em relação à formação. Que em determinados locais, essa formação realmente pode ter sido um pouco ruim. Mas o idolatrar imagens, o fazer vã repetições, isso é por sua conta. Se você fazia isso dentro da igreja, você é que fazia errado. Porque a Santa Igreja Católica, no seu catecismo, nos seus documentos, nunca ensinou isso. Então não diga que você conhece a Igreja Católica, porque você já esteve lá. O tempo em que você esteve lá foi um tempo muito ruim. Para que você não conheça o básico da religião, tem que ter sido um tempo muito ruim. Você provavelmente era aqueles católicos de IBGE, ou que ia para a igreja nas comemorações, simplesmente nas festas, não prestava atenção na missa, não sabia do que se tratavam os sacramentos, ia com qualquer roupa para a igreja. Ou seja, era só mais uma reunião social. Nunca buscou entender de fato, viver de fato o catolicismo. E aí depois sai de lá e vai falar mal, como se de fato conhecesse alguma coisa. Mas se você estava lá dentro e não conhecia nada, como é que fora, sem buscar nada da igreja, você sabe que ela é igreja falsa? E que a seita que você tá, que começou há 2 anos e meio atrás, é a real igreja fundada por Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo ficou o quê? Mais de 2000 anos dormindo e do nada ele abriu o olho e acordou. Eita! Esqueci da igreja. Tenho que correr agora, mandar o Espírito Santo lá embaixo e falar para o fulano de tal ou cicrano de tal fundar uma igreja nova ali. Uma pentecostal X e Y. Isso não faz sentido nenhum, né? A próxima acusação é a seguinte. Em 1090, os 7 sacramentos. E aqui é mais um trecho, é mais um dos ataques que eu separei a resposta completa do Jaime. Porque os sacramentos eles precisam ser muito bem entendidos, tá? E a esmagadora parte dos protestantes sequer tem sacramentos. Eles não sabem o que significam. Os poucos que sabem das denominações mais históricas ali, que ainda mantém um ou outro sacramento e ainda assim com esvaziados do seu sentido original, mas a grande maioria dos protestantes sequer acredita que exista sacramentos. Ele começa da seguinte maneira: procuremos em primeiro lugar compreender bem o que é um sacramento, de onde vem e para que serve. Essa simples noção já fará cair as objeções protestantes, como perante a exposição clara da verdade. O catecismo diz que sacramento é um sinal sensível instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para produzir a graça em nossas almas e santificá-las. Vou aqui fazer um comentário agora. Observe bem. Ele fala aqui, ó, e ele simplesmente está repetindo as palavras do catecismo. Todos os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo. Aí agora vai ter protestante dando um pulo. Ah, mas não tem a palavra X ou Y lá. Veja os vídeos anteriores que eu falo sobre isso. O não ter a palavra na Bíblia, mas a realidade estar lá. Como no caso de Santíssima Trindade. Essas duas palavras não estão lá, juntinhas. Mas a realidade da Santíssima Trindade está lá. Ele continua. Dessa definição, resulta que 3 coisas são exigidas para construir um sacramento. Um sinal sensível, representativo da natureza da graça produzida. Deve ser sensível, porque se não pudéssemos percebê-lo, deixaria de ser um sinal.
Esse sinal sensível consta sempre de matéria e de forma, isto é, da matéria empregada e das palavras pronunciadas pelo ministro de sacramento. Então, o que ele fala aqui? Um sinal sensível. Ele tem que ser percebido de maneira sensível de alguma maneira, seja pelo tato, seja pela audição, somados também, né? Porque as palavras do ministro virão através da audição, seja por meio visual. Todos eles precisam desta matéria e desta forma. Se não tiver um dos dois, ou se tanto matéria quanto forma estiverem deturpados, o sacramento não tem validade. Correto? Continuemos. Deve ser instituído por Jesus Cristo, porque só Deus pode ligar um sinal visível à faculdade de produzir a graça. Nosso Senhor, durante a sua vida mortal, instituiu pessoalmente os 7 sacramentos, deixando apenas à Igreja o cuidado de estabelecer ritos secundários, realçá-los com cerimônias, sem tocar-lhe na substância. Vamos parar aqui novamente. Por que é tão importante ele colocar isso aqui? Que todos os 7 sacramentos foram instituídos por Jesus. Porque a partir do momento em que Lutero vem e faz uma revolução dentro do cristianismo, ele seleciona os sacramentos que ele quer e permanece somente com eles. Então você já não tem os 7 sacramentos instituídos por Jesus. Conforme o protestantismo vai se fragmentando, as outras seitas vão abandonando também os sacramentos, até os que Lutero manteve. Ao ponto de que hoje você tem seitas que só tem o batismo e nem é chamado de sacramento, porque para eles é simplesmente uma cerimônia. É simplesmente um rito público que não tem qualquer efeito na alma do cidadão. Inclusive, para algumas denominações, em especial as pentecostais e as batistas, tem muito mais relevância o levantar a mãozinha no meio do culto e dizer que aceita Jesus. Embora ninguém saiba dizer ao certo o que isso significa. Mas para eles tem força de sacramento, embora não chamem de sacramento. Então é muito importante pontuar: os 7 sacramentos estão na Sagrada Escritura, instituídos por nosso Senhor Jesus. E muito bom frisar também, como ele realça aqui, né? As cerimônias, não, porque o protestante ele vai usar tudo, né? Quando é pego naquilo que ele mesmo falou, aí ele começa a usar coisas aleatórias. Ah, mas lá na Bíblia não está escrito que tem essa bacia aqui para fazer o batismo? Lá foi um rio. Então só o batismo por imersão é que é o válido. Ah, lá não tem a hóstia, não. Lá eles usavam um pão comum. Percebe? Todos os detalhes que em nada desabonam a maneira como a Igreja Católica Apostólica Romana celebra os sacramentos hoje. Todos coisas secundárias, acusações secundárias. E aí eu volto a frisar o que eu falei no outro vídeo. Hoje é uma época em que o cristianismo, apesar de sua perseguição ferrenha em muitos lugares do mundo e do combate em outros lugares do mundo, goza de muito mais liberdade do que os cristãos iniciais, do que os primeiros cristãos, que eram perseguidos e jogados aos leões. Então não podemos fazer esse anacronismo histórico. Hoje nós temos a possibilidade de declarar a nossa fé abertamente, por mais que muitas pessoas não gostem disso e até nos perseguirão por conta disso. Mas ainda, pode ser que nós voltemos para aquela época de perseguição dos primeiros cristãos. Mas pelo menos aqui no Brasil atualmente não é o caso. Então há a possibilidade sim de se celebrar os sacramentos com toda a pompa necessária para aquilo, todas as cerimônias necessárias para aquilo. Ele continua no terceiro item, né? O item C. Para produzir a graça, isto é, distribuir-nos os efeitos e méritos da redenção que Jesus Cristo mereceu por nós na cruz, os sacramentos comunicam esta graça por virtude própria,
independentemente das disposições daquele que os administra ou recebe. Essa qualidade, chamada pelos teólogos de ex opere operato, distingue os sacramentos da oração, das boas obras e dos sacramentais, que tiram a sua eficácia ex opere operantis das disposições do sujeito. Isso aqui também é importantíssimo, tá? Porque existem protestantes que confundem tudo dentro da Igreja Católica. Para eles é tudo a mesma coisa. Sacramental é a mesma coisa que sacramento, é a mesma coisa que oração, mesma coisa que obra. Mas como ele bem explicou aqui, os sacramentos, eles independem os efeitos dele. Os méritos dele foram conseguidos através de nosso Senhor Jesus na cruz. Os sacramentos são sinais visíveis deste sacrifício, que ele mesmo instituiu. Já vamos falar quais são os 7 sacramentos. Mas por que é tão importante frisar isso aqui? Que independe de quem administra ou de quem recebe. Porque os protestantes, em geral, pentecostais, batistas e outras denominações similares aboliram o batismo de crianças. Eu já falei sobre isso em um outro vídeo aqui da série. Não há qualquer fundamento para isso, para abolir, para retirar as crianças do batismo. Mas qual é a desculpa que eles utilizam? Ela não tem fé. Ela não sabe o que ali está se passando. Mas na Sagrada Escritura, em momento algum, diz que você precisa ter fé para ser batizado. Lá diz que você precisa ter fé e ser batizado para ser salvo. E aqui é exatamente por isso que ele frisa isso, e por isso que a igreja frisa isso também. Independentemente do sacerdote ordenado validamente não crer no sacramento, o efeito dele continua valendo para quem crê. Ou ainda para quem não pode crer, exatamente por ser uma criança. Ou por ter alguma deficiência psicológica, qualquer coisa assim. Então não é necessário professar fé para receber o sacramento, em especial o sacramento do batismo, que é aquele que abre as portas para todos os outros sacramentos. Mas não é o ideal que a pessoa tenha fé? Lógico que é. Não só o ideal, é o requerido pelo próprio Jesus Cristo, mas não para receber o sacramento. Pelo menos o batismo. Como os demais dependem do batismo, aí sim, e tem idades certas, momentos certos da vida para se receber, aí sim. Aí você já vai ter pessoas com uma maior ideia da fé, uma maior concepção de tudo aquilo, das doutrinas, de como é que a igreja funciona, ou pelo menos se espera que tenha. Mas para receber o sacramento inicial, não precisa. Mas aí os protestantes de algumas denominações, para se desvencilhar completamente de qualquer coisa que lembre a Igreja Católica, embora eles não consigam fazer isso na prática, resolveram banir as crianças do sacramento. Aí eles usam um trecho da Sagrada Escritura, né? Não, deixe vir a minhas criancinhas, pois dela é o reino dos céus. Que nosso Senhor Jesus fala. Ok, amigo. Isso realmente está escrito lá, mas a interpretação está errada. E, logicamente, nosso Senhor Jesus não vai punir uma criança pelo erro do pai. Percebe? Não batizar o filho quando é criança é uma negligência dos pais. E os pais é que serão cobrados diante de Jesus por este pecado. E não a criança. Perdão. E não a criança. Mas lá na antiga aliança, o que é que as crianças o que é que já tinha que se fazer com as crianças? A circuncisão. Por quê? Eles não podiam acreditar no judaísmo? Então é mais uma acusação sem fundamento. Continuemos com a resposta dele. Mas como provar a existência dos 7 sacramentos? É um dogma definido pelo Concílio de Trento,
que existem os sacramentos e que são em número de 7, condenando o erro protestante. A Igreja Católica sempre ensinou e sempre ensinará que há 7 sacramentos, porque assim recebeu o ensino dos apóstolos, tanto pela tradição como pelo Evangelho. Assim, o vai transmitindo aos séculos. Nunca houve discussão a esse respeito na Igreja, embora não encontremos nos primeiros séculos a enumeração metódica que hoje empregamos na citação dos sacramentos. Aqui é necessário pontuar o seguinte: muitas das coisas que hoje nós temos muito melhor organizado, uma teologia melhor explicada, mais bem estabelecida, não existia ainda nos primeiros séculos. Seja por dificuldades materiais mesmo, dificuldade de se acessar as escrituras, etc. O próprio Novo Testamento não existia ainda. Além disso, tem também dons que Nosso Senhor deu para alguns santos, como Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que são doutores da Igreja e eles só nasceram muitos anos depois. Exatamente homens que, com esses dons, com essa iluminação do Espírito Santo, vieram explicando muitas das coisas do Evangelho, das Escrituras, que a Igreja até aquele momento ainda não havia compreendido plenamente. Em momento algum na Sagrada Escritura está dizendo que os primeiros cristãos já saberiam tudo. Toda a revelação, ou a revelação não, mas toda a explicação da revelação estaria já presente no primeiro século. Isso não aconteceu. Então, em relação aos sacramentos, também foi assim. Essa enumeração, dizer exatamente como é que eles funcionavam, qual era a ação deles, etc, 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 é uma coisa que foi se formando com o tempo. Mas a realidade deles está no Evangelho e na tradição. Ele continua: 3 argumentos temos às mãos para provar a tese dos 7 sacramentos, e todos 3 são irrefutáveis: a crença dos séculos, o bom senso e o Evangelho. Primeiro, crença secular. O primeiro argumento da crença popular dessa verdade parece remontar ao século V, quando até mesmo os hereges, como os monofisistas e os nestorianos, aceitavam o número dos 7 sacramentos. Em textos deles, é explícito o número de 7 sacramentos recebidos da Igreja Romana. Então aqui ele está frisando, olha, até os hereges daquela época já diziam que era 7 sacramentos. É uma fonte a mais. Porque aí o protestante vai poder dizer, não, mas a Igreja Católica está simplesmente se retroalimentando. Eles afirmam que era 7 sacramentos e eles mesmos dizem que eles são a prova. Mas está aqui. Hereges, contrários à Igreja, que tentaram desmontar a Igreja para formar as suas próprias igrejas, afirmando que já eram 7 sacramentos. O primeiro registro aqui, nesse caso da crença secular, do século V. O item 2, o bom senso. É apenas argumento de conveniência, é certo. Mas esse argumento tem o seu valor pela analogia perfeita que estabelece entre as leis da vida natural e as leis da vida sobrenatural. Santo Tomás explica admiravelmente essa analogia. Os 7 sacramentos reunidos são necessários e bastam para a vida, conservação e prosperidade espiritual, quer do corpo inteiro da Igreja, quer de cada membro em particular. Os 5 primeiros são estabelecidos para o aperfeiçoamento pessoal, os 2 últimos para o governo e a multiplicação da Igreja. Na ordem natural, para o aperfeiçoamento pessoal, é preciso, primeiro, nascer, segundo, fortificar-se, terceiro, alimentar-se, 4, curar-se na enfermidade, quinto, refazer-se nos achaques da velhice. Para o aperfeiçoamento moral, a humanidade carece de, primeiro, autoridade para governar e, segundo, propagação para perpetuar-se. Tal é a ordem natural. Então, essa aqui é a primeira parte da explicação de Santo Tomás. Ele pega a vida natural do ser humano.
Os 7 passos que ele separa. Frisando aqui o que o Jaime falou. Este item 2, o bom senso, ele é muito mais uma questão de conveniência, né? Ele não é superior a os outros argumentos, mas ele reforça os outros argumentos. E aí ele continua, né? Com a analogia que ele está fazendo com a vida natural do ser humano. Temos os mesmos elementos na ordem espiritual. Primeiro, o batismo é o nascimento da graça. A crisma. Segundo, a crisma é o desenvolvimento da graça. Terceiro, a Eucaristia é o alimento da alma. Quarto, a penitência é a cura das fraquezas da alma. Quinto, a extrema-unção é o restabelecimento das forças espirituais. Sexto, a ordem gera a autoridade sacerdotal. Sétimo, o matrimônio assegura a propagação dos cristãos e das suas doutrinas. Os 7 sacramentos são, desse modo, como outros tantos socorros, dispostos ao longo do caminho da vida para a infância, a juventude, a idade madura e a velhice, para as 2 principais, entre aspas, carreiras que se oferecem, o sacerdócio e o casamento. Não se pode negar que a analogia é admirável e restabelece que deve haver 7 sacramentos. Se houvesse menos, faltaria qualquer coisa. Se houvesse mais, haveria um supérfluo. Então, todas as necessidades estão preenchidas. De fato, é uma bela analogia. Embora não seja o argumento aí, o argumento mais forte, né? Para dizer, então é por isso que são sacramentos? Pela conveniência da igreja? Não. Isso aqui é só uma analogia que Santo Tomás fez. Para que a coisa fique até de uma maneira mais poética, né? De se lembrar dos sacramentos, de como é que eles são vistos dentro da vida natural dos seres humanos. Mas o maior argumento é o argumento do Evangelho, que é o terceiro item. E ele continua. Para o protestante escravo da letra, o último argumento deve ser o mais decisivo. Estarão expressos no Evangelho os 7 sacramentos? Perfeitamente. O que o protestante não consegue entender é que Nosso Senhor não citou o número de 7, mas citou os sacramentos. Todavia, o mesmo protestante acredita na Santíssima Trindade, e Nosso Senhor nunca falou o número 3 para designar esse mistério. O Evangelho não fala de 7 sacramentos, mas vai enumerando todos os 7 instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele termina essa explicação e nós vamos terminar o vídeo de hoje. Então os sacramentos são importantíssimos. Infelizmente foram negados já nos princípios do protestantismo e isso foi se agravando. E os sacramentos são a maneira física, sensível, que o nosso Senhor comunica a graça. Seja na confissão, seja no batismo, seja na extrema-unção, no matrimônio. Cada um deles está no Evangelho, cada um deles vai fisicamente comunicando as graças que Deus obteve para nós, derramando o seu sangue na cruz. A água do batismo, nosso Senhor foi batizado. O Espírito Santo desce sobre ele, ali comunicando o batismo e o crisma. O que Deus uniu, o homem não separe. O matrimônio. O sacerdócio, que é instituído na Santa Ceia. E em vários outros pontos, quando ele nomeia Pedro, chefe da igreja, entrega as chaves para ele, para ligar e desligar. Ali há a comprovação da instituição do sacerdócio. A extrema-unção. O próprio Jesus curava. Os apóstolos usavam óleo e ungiam os enfermos e estes ficavam curados. Percebe a beleza? Todos eles, na Sagrada Escritura,
A Eucaristia, que é o principal sacramento, o batismo é o inicial. Ele é o que abre as portas para os demais. Mas a Sagrada Eucaristia é o próprio Jesus, que se faz corpo e sangue para nos alimentar. Também instituído na Quinta-feira Santa, antecipando o sacrifício da cruz, já na Quinta-feira Santa, instituindo a missa. O cerne da missa está ali. Mais um sacramento que está na Sagrada Escritura. E a penitência, que é a confissão. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem retiveres serão retidos. Confessem os seus pecados uns aos outros. Estas foram as orientações e as ordens de nosso Senhor Jesus Cristo. Em momento algum ele disse: confesse os seus pecados para si mesmo. Basta confessar os seus pecados para Deus. Ele nunca falou isso. A ordem que ele dá expressa é: confesse os seus pecados uns para os outros. Mas os outros quem? Aqueles que têm autoridade para absolver os pecados. Ou para reter os pecados. Que eram quem? Os apóstolos. E, como explicado nos vídeos anteriores, a igreja não morreria com a morte dos apóstolos. Por isso eles nomearam sucessores. Por isso colocaram Matias no lugar de Judas. Se a igreja devia morrer com os apóstolos, não precisariam nomear, né? Um novo apóstolo? O próprio Paulo não precisaria existir? Não. A vida dos apóstolos nesta terra não era infinita. É uma dedução lógica. Era necessário que eles instituíssem outras pessoas para assumir os seus lugares, como bispos e como sacerdotes. E assim a igreja fez e faz e sempre fará. Por isso, nós precisamos tanto dos sacerdotes. Por esta autoridade que eles têm recebidas do próprio Jesus Cristo, em sucessão apostólica, histórica. Por isso é tão importante para os protestantes negarem a história da igreja. Porque como eles não a têm, no máximo terão até Lutero. No máximo. Para além disso, nada. Um ou outro herege que eles tentam vincular como se fosse protestante. A maioria desses hereges sequer abandonou a fé católica de fato. O que eles queriam era que as suas opiniões se impusessem ao magistério. Foram hereges? Foram, mas nunca destruíram a igreja, ou tentaram destruir a igreja, como Lutero tentou. Nunca tentaram subverter totalmente a igreja, como Lutero tentou, e como o pessoal da teologia da libertação hoje tenta. Mas a igreja permanece. A igreja verdadeira permanece. E a sucessão apostólica permanece nos nossos sacerdotes nos dias de hoje. E graças às mãos deles, independentemente se eles têm fé ou não, os sacramentos nos são comunicados. A graça de Cristo nos é comunicada através dos sacramentos. E é a via segura de santificação e de salvação. Por isso, nosso Senhor Jesus deixou os sacramentos, para que nós tivéssemos certeza de que Ele comunicaria a sua graça através da sua igreja. Os sacramentos são uma coisa belíssima. Eles nos dão um alívio no coração. No canal do professor Eduardo Farias, nós vemos muitos ex-protestantes de diversas denominações que vão dar o seu relato lá, né? E uma das coisas que mais marca esses protestantes, quando eles vão comparar doutrina católica com o protestantismo, é exatamente os sacramentos. A Igreja Católica, a doutrina, ela dá uma segurança para o cristão que nenhuma outra denominação consegue. Por quê? As denominações vivem através do subjetivismo. Os poucos sacramentos que eles mantêm são subjetivos.
Não comunicam nada ou comunicam alguma coisa etérea que ninguém sabe ao certo o que é. E quando você diz que é uma encenação, eles dizem que não. Ou dão a definição que é exatamente aquilo que a Igreja Católica sempre ensinou. Eu volto a frisar, né? Aquilo de bom que tem no protestantismo foi aquilo que eles mantiveram do catolicismo, embora muitos deles sequer saibam disso ou não admitam isso. Então eu termino esse vídeo de hoje fazendo este convite. Vá atrás de entender os sacramentos. Pegue o catecismo católico. Veja a beleza. Assista no YouTube a missa. Assista a um batismo, a crisma. Leia sobre esses sacramentos. E, de preferência, os viva. Porque é através destes sacramentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos comunica a sua graça. É necessária oração, penitência? Claro. Claro, uma coisa não exclui a outra. Mas sinais sensíveis, físicos, que comunicam a nós mesmos e às outras pessoas a nossa fé, são os sacramentos. Então eu deixo essa dica. Busque os sacramentos. Procure um sacerdote, pergunte para ele. Vá de coração aberto para saber a verdade. Sem pré-julgamentos. Busque a verdade e você a encontrará. Por mais que vá de encontro com aquilo que você imagina, com aquilo que você quer, com aquilo que você desejaria. Busque a verdade e você chegará à Santa Igreja Católica. Muito obrigado por ouvir mais esta live, mais este vídeo, na verdade, né? Se você gostou, curta, comente, compartilhe. E nos vemos no próximo vídeo, porque ainda tem muita coisa do livro para ser abordada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.